Você sabe quem foi o John Wayne? Já viu algum filme dele? Provavelmente sim. John Wayne foi um ator de cinema dos Estados Unidos, fez muito sucesso, muitos filmes, não apenas, mas especialmente filmes que aqui no Brasil a gente chama de faroeste, né? Western em inglês. O John Wayne ele tinha assim, a presença física dele era muito imponente, né? Era muito alto, devia ter 1,90 m de altura, mais talvez, e os olhos azuis, então assim, um porte físico que impressionava. E ele sempre fazia o papel, né, do herói, né, o homem destemido, que enfrenta inimigos e derrota a todos. Enfim, esse é o personagem que ele sempre encarnou, né? E alguns filmes são realmente muito, assim, como distração, como lazer, são bons, né, da gente assistir, né? Porque representa o herói realmente, né? Aquele que luta e vence. E a literatura mundial está repleta de histórias desse tipo de personagem, né? Do herói. Vou citar um outro aqui mais recente que é bem capaz que você conheça, né? O Mel Gibson fez aquele filme Coração Valente, né? Que é uma história real, baseada no personagem real, William Wallace, né? Que foi um escocês que lutou contra os ingleses, né? E o filme fez muito sucesso, né? Coração Valente, né? O William Wallace liderando as tropas escocesas, enfrentando o exército inglês, né? O rei Edward, né? Eduardo, em português, na época, e, enfim. Isso mexe com todo mundo, né? Essa ideia do herói é uma ideia que atrai inconscientemente. Parece que todo mundo quer ter essa coisa do heroísmo em sua vida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque de uns tempos para cá nós temos visto que algumas pessoas têm divulgado uma ideia, né, de que o cristianismo deve ser essa coisa do estilo de uma aventura heróica, no estilo de um William Wallace ou de um John Wayne, né, nos filmes que ele fazia. E aí recentemente eu li esse livro aqui, que é a inspiração para esse vídeo que eu estou gravando aqui hoje no Fei Café. Olha só, Jesus e John Wayne é o título do livro. Vou ler o subtítulo aqui para você. Como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. Um subtítulo grande, né? Vou mostrar mais uma vez aqui a capa do livro. Eu não estou ganhando nada para falar isso aqui, para apresentar o livro, publicado pela editora Thomas Nelson, mas eu absolutamente não ganho nada com isso. Estou recomendando aqui a leitura do livro. A autora Christine Cobbs Dumas. Nome difícil dela, né? Um nome bastante diferente. Enfim, a tese que a autora aqui apresenta, fazendo aqui um resumo, com perdão da redundância, um resumo resumido, é o seguinte, que o evangelicalismo branco dos Estados Unidos, agora eu vou abrir aqui um parêntese, no Brasil não, mas nos Estados Unidos tem uma distinção muito nítida entre o evangelicalismo de negros, pessoas negras, e o evangelicalismo branco. Há pontos em comum entre os dois, claro, mas há características distintivas muito nítidas, algo que, como eu disse, nós não temos aqui no Brasil. Fechado parêntese, vamos voltar para a tese da Christine Dumas, Mes com Z. A tese que ela defende é a seguinte, que o evangelicalismo branco dos Estados Unidos desenvolveu já há algumas décadas. Isso vem da Segunda Guerra Mundial para cá, no pós-guerra para cá. Desenvolveu uma compreensão que o cristianismo deve ser uma luta, um confronto, um conflito. Então, há inimigos que têm que ser enfrentados e derrotados, claro. E aí, que inimigo é esse? No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, a guerra já acabada, período que os historiadores chamam de Guerra Fria, esse inimigo era o comunismo.
Aí as pessoas com medo de comunismo, nessa época nos Estados Unidos, né, os anos 50, estou falando aqui de 70, 70 e poucos anos atrás. O pessoal apavorado, uma paranoia, com medo, vendo comunista para tudo quanto é lado, tem comunista escondido debaixo da cama, atrás da porta, ou atrás do box do banheiro, enfim. Paranoia total, completa e absoluta. E então tem que enfrentar esse inimigo terrível, perigoso. E aí, mais recentemente, né, dos anos 2000 para cá, esse inimigo passa a ser o islamismo. Né? Existe uma conspiração islâmica para dominar o mundo. E outros inimigos foram apresentados, né, como sendo ameaças terríveis que têm que ser combatidas e vencidas. E nesse combate, é preciso usar violência muitas vezes. É preciso deixar de lado alguns princípios como compaixão, misericórdia, perdão. Tem que deixar isso de lado, porque é uma luta. E não dá para lutar com flores, tem que lutar com armas de fogo. Tem que lutar com força física, né, para enfrentar e derrotar esses inimigos que não merecem misericórdia. Ideologias têm que ser combatidas e pensamentos políticos que têm que ser esmagados. O evangelicalismo, então, passou a ser visto dessa maneira. É essa luta intensa, cruel, por detrás delas está o próprio Satanás, então ele tem que lutar contra esses agentes de Satanás no mundo e não pode ter piedade em relação a eles de jeito nenhum. Porque senão eles é que vão nos destruir. Muito bem. A Bíblia fala de lutas, de violências, sangue derramado, espada. Mas em que contexto? No Antigo Testamento. Um contexto que não existe mais. E os que defendem essa ideia desse evangelicalismo militante no sentido literal da palavra, de luta, de guerra, de batalha, e que elegem um John Wayne ou um William Wallace como representantes da fé cristã, ou como o exemplo de como o cristão deve ser. Deixa eu me corrigir aqui. William Wallace, John Wayne, os personagens que ele interpretou nos filmes de western dele, são um exemplo de como o cristão deve ser. Quem pensa assim não leva em conta que o contexto do Antigo Testamento não é mais o nosso. E quando o Novo Testamento fala de luta contra as forças espirituais do mal, a gente vai ler o que Paulo diz a respeito. Ele não está falando de matar inimigos humanos. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de deixar de lado a compaixão, a misericórdia que nós devemos ter para com o próximo. Então, essa é a denúncia que a Christine Dumes faz nesse livro. Né? Então, ela apresenta como líderes políticos foram apresentados como sendo um defensor da fé cristã e uma coincidência muito estranha. Estes líderes políticos, seja lá nos Estados Unidos e aqui a gente vê no Brasil o mesmo movimento, líderes que a vida deles não corresponde em nada àquilo que a Bíblia apresenta que deve ser o caráter, o procedimento de quem segue a Jesus Cristo. Uma contradição muito grande. Pessoas que têm uma vida moral muito complicada, para dizer o mínimo, estou tentando ser elegante aqui, que não tem coerência nenhuma entre o que o Evangelho fala e a sua vida e a sua conduta. Mesmo assim, esses líderes políticos elevados a uma posição de como se fossem o próprio Cristo, como se fosse o Messias, como se fosse o Salvador, ele que vai nos defender dos nossos inimigos, apesar que a vida dele é uma contradição muito grande com os valores cristãos, mas ele é o que nos defende. E nessa perspectiva, muitos fazem uma leitura deturpada daquilo que a Bíblia fala sobre Davi. Davi no Antigo Testamento, o rei Davi. E aí muitos dizem assim, mas o rei Davi teve muitos problemas, derramou muito sangue, provavelmente matou gente inocente também, e uma vida muito complicada, mas Deus que o escolheu. Então nós não podemos olhar para os problemas da vida dele. Então esse nosso líder político aqui, ele tem uma vida muito suja, muito torta, mas não importa, ele é o escolhido de Deus.
Essa é uma visão errada, essa é uma visão equivocada. Essa é uma compreensão completamente distorcida do que significa viver a vida cristã. Então essas pessoas olham para o Antigo Testamento e não para o Novo. Não olham para aquilo que o Novo Testamento apresenta. E esses princípios do Novo Testamento já estão presentes no Antigo. Isso é muito curioso, né? Já estão presentes. O profeta Miqueias fala que o que Deus quer da humanidade é que todos, sem exceção, os humanos sem exceção, vivam com justiça, com misericórdia e com humildade. E não na base da violência, da guerra, da força física, da eliminação impiedosa de quem pensa diferente. Jesus e John Wayne são duas propostas totalmente diferentes de vida. Com qual delas você se identifica? Pense nisso. Faz algum sentido para você? Clique na mãozinha do joinha se este o caso. Compartilhe aí nos comentários, né, o que você acha a respeito. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Mande para mais pessoas, para alguém que você acha que esse conteúdo de hoje pode fazer algum sentido, pode fazer a pessoa pensar, refletir. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu sou grato a você de verdade.